Gente, minha adorada gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Nathan Assis, estamos começando mais uma entrevista aqui na Rádio VTM. E hoje eu vou dizer para vocês que é um momento muito especial para mim, de coração, porque hoje vamos conversar com uma das mulheres que eu mais admiro do fundo do meu coração, porque ela foi a minha professora, minha diretora, minha primeira professora e diretora no teatro. Nossa, até emocionado aqui falando, mas... de coração, Ana. A emoção foi minha. É um prazer te receber aqui, Ana Gomes. Ana, como é que você tá, meu? Viva! No que já é um bom sinal. Sim, como eu falei para as pessoas, né? No limite do possível, eu tô bem. Eu não sei se a gente está vivo, se a gente está sobrevivendo. Bom, em todos os aspectos, mas a gente está aqui ainda de pé. A gente ainda respira, o pulso ainda pulsa. Exatamente. Gente, hoje a gente vai conversar com a Ana. Eu espero que vocês aproveitem muito essa conversa, porque acho que vai render muita coisa legal por aí. Ô, Ana, a gente começa aqui na rádio, né, de praxe, perguntando para o pessoal como é que foi que você começou na arte em si, né? Como você começou a se entender como artista, ou como você falou assim, ok, eu acho que tem uma coisa ali que é legal, ou teatro, ou música, não sei como você começou, mas como é que foi para você? Olha, foi um presente. Eu costumo dizer que o teatro foi um grande presente. Não era um sonho de infância, não era um sonho de adolescência, muito pelo contrário. Eu tive muitos problemas graves de doença na minha família quando eu era muito pequena, não comigo, mas com pessoas muito próximas, e eu frequentei muitos hospitais, então o meu sonho de menina era ser médica. Na época eu queria ser cancerologista. Não existia o termo oncologista, tinha o termo cancerologista. Tanto que assim, não me davam muitas bonecas, porque as minhas bonecas eram todas operadas. Então elas tinham o pescoço, era meio Frankenstein, ela tinha o pescoço, eu tirava o pescoço, costurava o pescoço, assim, cortava o cabelinho. Então acho que me acharam meio psicopata e não me davam muitas bonecas. Todas elas eram operadas. E era um sonho mesmo, eu entrei muito cedo na escola, então, na minha época, tinha um curso técnico de segundo grau, né, de ensino médio, chamado Patologia Clínica, que era voltado para formar profissionais para trabalharem na área de análises clínicas nos hospitais, nos laboratórios. E eu fiz esse curso, eu saí muito cedo desse curso, eu saí desse curso com 16 para 17 anos, comecei a trabalhar na área, e era uma grande paixão. Eu brinco que eu não sou... tem gente que fala, mas eu sou uma atriz frustrada e hoje eu sou professora. Não, eu sou uma médica frustrada que hoje sou professora. Eu acho que meu grande talento era a medicina. Mas eu acabei casando muito cedo e casei com um músico. Eu casei aos 17 anos e casei com um músico. E aí veio logo o filho e adeus o sonho da medicina. Casar com um músico me colocou em contato muito com artistas, principalmente músicos e alguns amigos dele, que eram músicos e atores. E tinha um deles que era formado pela IAD, uma das turmas mais antigas da IAD, uma turma de 74, 73, uma coisa assim. E de manhã, quando eu levei, ele sempre estava em casa, porque à noite, casa de músico, né? Meu marido recebia os amigos, varava-se à noite tocando violão, compondo. Ele tinha naquela época um trabalho autoral, desenhando. Eles gostavam muito de artes plásticas e ficavam desenhando, e a gente ficava filosofando, e a gente discutia livros que todo mundo tinha lido. Aquela casa. Você é filho de músico, não é, Nathan? Não bem, é que todo mundo aqui é aspirante à música, sabe? Todo mundo gosta de tocar, mas... Independente da pessoa viver de música ou não, tem essa coisa de ficar em casa de músico, de se reunir, de pegar um violão e de cantar, e assim foi. E eu, desde menina, a música, eu acho que a minha maior inspiração hoje, ainda no teatro, é a música, porque meu nono, a gente chama pelo nome de nono, mas na realidade eu venho de uma família interracial e meu avô era preto e minha avó era napolitana. E esse preto era um músico, professor de música, luthier,
tanto que ele era sapateiro para poder ser luthier, que era uma coisa que antigamente acontecia muito. Uhum. E então a gente sempre ouviu muita música em casa e muita música brasileira, muita música. Eu cresci ouvindo Vicente Celestino, Chico Alves, depois Chico Buarque, Elis Regina, algumas bandas como Banda Pau e Corda, que era uma banda que nem sei se existe hoje ainda, muita Dalva de Oliveira, muita Carmen Miranda. A gente tinha assim a mania, os meus tios, eu tinha um tio que ia para o banheiro cantando. Então ele tinha um repertório de banheiro todos os dias. E ele tinha todos esses caras no repertório. Então a música era muito forte. Eu acho que é por isso que eu acabei casando meu primeiro marido sendo músico. Uhum. E eu queria, e nessa convivência com eles, eu queria cantar. Eu fui fazer uma vez uma oficina de canto com uma garota, uma mulher hoje, nem sei, não tenho mais contato, chamada Irene Portela. Eu morava na Zona Leste nessa época, em Itaquera, e essa oficina foi... logo que a Irundina ganhou a prefeitura de São Paulo, ela fez alguns circos pela cidade, pelas periferias. E era um circo que tinha em São Miguel Paulista, que ministrava oficinas. E essa mulher, ela era professora de canto, compositora, atriz e compunha muito para teatro infantil. E eu fui fazer oficina de canto com ela, eu queria cantar. Daí eu desisti de ser atriz, de ser médica, e eu queria ser Elis Regina. Só isso, eu queria ser só isso. Aí ela olhou para mim e ela falava, por que você não vai fazer teatro? E eu assim, teatro? Eu tinha ido até então uma única vez ao teatro. A minha família tinha uma questão muito forte com a música, mas não com o teatro. Uhum. E eu tinha também, junto com isso, concomitante a isso, tinha um dos nossos amigos que frequentavam muito a minha casa, que é esse que fez IAD, e ele, de manhã, eu geralmente ia trabalhar, eu já trabalhava em laboratório de análises clínicas, na época eu trabalhava nos laboratórios Fleury, eu fiquei quase 20 anos trabalhando nessa área, e eu tinha que acordar minha filha para levar para a escolinha, porque ela passava o dia na escola e eu acordava, como sempre, atrasada, porque dormia muito tarde. E Amanda, vamos, tem que ir, Amanda. E ele virava Jeremias, né? O nome desse meu amigo, ele falava assim para mim, Ana, você tem uma boa voz, por que você não vai fazer teatro? E aí faço a oficina da Irene Portela e ela fala a mesma coisa. Aí um dia o Jeremias chega em casa e diz o seguinte, Ana, tem um grupo amador? Porque na minha época a gente tinha muito grupo amador. Eu acho que até mais ou menos metade dos anos 90 a gente tinha uma coisa de grupos amadores de teatro. As escolas de teatro eram poucas, eram caríssimas. Você tinha uma única escola pública de teatro em São Paulo, que era a IAD, que é a escola da UNSP, mas eram 20, como hoje ainda 20 vagas por ano, e era anual, nem sei se hoje ainda é anual ou semestral, e era muito difícil de passar. Você tinha vários testes também, redação e tudo mais. E aí o Jeremias falou, olha, Ana, um dia ele chega em casa e falou, Ana, tenho dois colegas meus, dois amigos meus, que estão fazendo parte de um grupo de teatro amador, e eles estão precisando de uma atriz jovem. Quer dizer, eu já não era tão jovem, nessa época eu tinha uns 25 anos, por aí. E eles estão precisando de uma atriz que eu acho que você tem o perfil dessa atriz. Por que você não vai fazer o teste com eles? Aí eu pensei comigo, teatro, representar... Nunca tinha passado pela minha cabeça. Aí o Jeremias trouxe esses dois amigos atores deles na minha casa, porque minha casa era meio que um ponto de reunião do grupo. E aí eu fui lá, a gente só ensaiava de domingo. E aí eu ensaiava em Santo André. A gente brinca, né? Tem coisas que são coincidências muito legais, porque eu sou de Santo André. Olha. E essa primeira peça que eu tinha assistido na minha vida tinha sido dentro do Teatro Municipal de Santo André. Foi o Alto da Compadecida. E aí eu sou chamada para, recebo de certa forma um convite para fazer um teste num grupo amador de uma cidade, da cidade que eu nasci.
E por um acaso do destino, os ensaios eram dentro da sede do Sindicato dos Metalúrgicos. Era o texto de uma mulher chamada Ângela Capano, e era um texto que tratava, é um texto político, que tratava da dominação dos Estados Unidos na América Latina. Como se deu o começo dessa dominação. Ela tinha feito toda uma pesquisa, se eu não me engano, ela também era professora de História, ela era muito ligada à Secretaria de Cultura, se eu não me engano, de Santo André. Isso faz muito tempo, isso foi em 89. A gente ensaiou 88, naquela época, assim, o grupo amador significa que todo mundo tem que ganhar dinheiro e só sobram as noites e os domingos para ensaiar. E era o que a gente fazia. Aí a gente começou a ensaiar lá, eu fui, ela gostou, ela mandou eu ler um negócio lá, eu li, que eu não lembro mais o que era, não sei se era um texto, se era uma poesia, e eu fui fazendo. Sim. E fui fazendo, foi divertido, achei legal, né? Bacana. E até porque eu percebi que, assim, cantar era só um sonho mesmo, não rolava. Né? Eu não ia conseguir cantar tão bem do jeito que eu gostaria, até conseguiria, mas aí eu tinha um marido músico com ouvido absoluto, onde eu não podia cantar nem dentro do banheiro, porque se eu cantasse dentro do banheiro, alguém batia na porta e dizia: você está semitonando, não semitone. Nossa! Então era difícil, foi meio traumático. Daí, para curar isso, depois, né, quando eu me profissionalizei, eu fiz 1 ano e meio de canto lírico, só para me curar. Falei, não, pelo menos colocar a voz eu tenho que aprender. E sempre treinando muito o ouvido, né? Você, quando vem da música, você mesmo que veio da música, é um ganho muito grande para um ator, porque o teu ouvido fica muito treinado, e não só o ouvido de escutar, o ouvido da sensibilidade. Isso é um diferencial muito legal, isso me ajudou muito. Mesmo, tentei tocar violão por anos, mas não consegui. Até hoje eu não sei nem tocar triângulo, eu não tenho coordenação motora, tenho que tocar triângulo. Tenho tudo aqui em casa, mas adoro quando vem uma visita que eu falo, tá o violão, beleza. Vai, toca. E aí foi assim que eu comecei. E aí, por sorte do destino, eu estreei no Teatro Municipal de Santo André. Foi uma honra estrear naquele teatro. No teatro que eu tinha visto, a única peça que eu tinha visto na minha vida até então, e da minha cidade, da cidade que eu nasci. Eu não morava mais, né? Aliás, eu saí de Santo André com 13 anos de idade, eu tenho minha família, alguns parentes, alguns primos, mas nunca voltei para morar. Eu fui para Poá, de Poá eu fui para Itaquera, de Itaquera eu vim para o centro, do centro eu vim para Vila Madalena e estou aqui até hoje. Mas foi isso. E aí eu senti que alguma coisa, assim, porque nessa época eu estava num impasse profissional muito grande, porque eu trabalhava no Fleury, que é um laboratório de ponta, que na época tinha por hábito, inclusive, pagar universidade para alguns funcionários que se destacassem, que tivessem potencial, e eu tinha uma certa pressão nesse sentido. Mas já tinha, apesar de, até hoje, né, por exemplo, tem um lado meu, e é um lado terrível, até porque eu amo tudo que diz respeito ao corpo humano e à biologia. Então, nem precisa dizer que nessa pandemia eu me atualizei, eu vi alguns antigos chefes meus do Fleury, que são grandes cientistas falando, quis saber de todo o mecanismo do vírus. Tem um lado nosso que talvez, para quem tem essa paixão pela medicina, quer entender, né? Sim. Tem um lado fascinante nisso. Um tanto quanto mórbido para quem não é da área, mas para quem já foi da área ou é da área, tem um lado fascinante. Como pode, né? Um ser que você não enxerga. Até hoje eu sou uma chata quando vou no hospital, até hoje eu sou uma chata quando eu vou no médico, eu brigo com o médico, porque o Fleury me deu um estofo que muitas faculdades da época não davam aos seus alunos. Todos os meus chefes eram professores doutores da Escola Paulista de Medicina, com doutorado fora do Brasil, eram grandes cientistas. Isso me ensinou a ter
um pensamento analítico em relação ao teatro também. No começo foi difícil, mas depois eu consegui juntar um pouco, né? Dessa dedicação que você tem que ter. Não basta você gostar, você tem que... É por isso que eu sempre dizia para vocês e ainda digo para os alunos, e não sou só eu, vários mestres já disseram, não interessa talento, interessa vocação. Talento é uma predisposição mas o que vai te levar realmente a ser um artista é vocação, é insistir, é não desistir. E sempre estudar, e sempre se aprimorar, e sempre ter um olhar analítico, um olhar observador sobre a vida. A gente vive disso, né? Eu acho que a gente é até meio vampiro, né? Porque a gente vive do que os outros vivem. A gente refaz no teatro, seja com que linguagem for, aquilo que a vida nos mostra. De forma realista, surrealista, performativa, enfim, de qualquer ista. Mas a gente se alimenta da nossa espécie. A gente não faz teatro para gato, cachorro e porco. A gente faz para a gente, né? Para nossa espécie. Então a gente se alimenta da nossa espécie, a gente não deixa de ser meio vampiro. Mas foi esse basicamente meu começo. Depois disso eu juntei com outros colegas de Fleury que faziam teatro, a gente chegou a fazer uma peça dentro do Fleury, e eles super apoiaram para os funcionários, festa para funcionários. Aí eu conheci uma pessoa que foi fundamental, que eu considero meu primeiro mestre, que é um homem chamado Calixto de Inhamuns. Nessa época eu já tinha saído de Itaquera e morava ali na Santo Antônio com a Major Diogo. E olha onde eu dou aula hoje, na Major Diogo. E aí esse homem, Calixto de Inhamuns, foi uma grande escola. A gente fez um espetáculo também, grupo de teatro amador, ensaiando em São Bernardo do Campo, numa escola. Depois a gente fez também uma temporadinha pelos teatros lá de São Caetano, Santo André e São Bernardo. E o Calixto ele é uma pessoa que não é muito famoso, mas ele é muito respeitado. Nas décadas de 70 existia um grupo em São Paulo chamado Grupo Mambembe de Teatro, da onde saíram grandes nomes do teatro paulistano. E Calixto era deste grupo, era um dos fundadores desse grupo. Ele, Rosi Campos e outras pessoas. E com o Calixto, eu comecei a entender que era necessário ter técnica, que não bastava só a inspiração, tinha que ter transpiração, e muita. Fiz o espetáculo com ele, terminado o espetáculo, eu fui procurar uma escola de teatro. Falei, bom, eu quero isso, então eu tenho que estudar, não dá para levar só na prática. Aí eu tentei IAD, não passei, porque eu sou disléxica e eu não sabia. Então, para mim, prova escrita, qualquer coisa, escrever é muito complexo, porque eu troco P por B, D por T, enfim. Eu só fui descobrir isso muito mais tarde, que eu era disléxica. Aí uma colega de trabalho no Fleury mesmo chegou para mim e falou, Ana, por que você não... Olha, tem uma revista na Veja, ela me trouxe uma Vejinha, que tinha as várias escolas de teatro de São Paulo. Tinha Macunaíma, Célia Helena, IAD e INDAC, e Emílio Fontana. O INDAC me chamou a atenção, e eu fui fazer INDAC. Para você fazer INDAC, na época, você tinha que fazer primeiro o curso livre, para entender a metodologia. Depois você fazia um teste, que não era reprovatório, mas para entender, para os professores entenderem o seu nível. Esse teste era para uma banca, que eram os professores. Era uma escola que o coordenador se chamava Alcir Campagnoli. E aí fui fazer INDAC. O INDAC eram 3 anos, não existia essa coisa ainda semestral. Me formei em 96. O INDAC era uma escola que tinha uma influência muito grande do Antunes Filho. Antes de fazer INDAC, eu já tinha tentado prestar em Tunis, tentei no decorrer de até entrar lá 4 vezes. Sim. Passei na última, que foi em 2002, por aí.
Fiz Medéia com ele, tive a honra de fazer Medéia 2, fazer parte do coro. E o INDAC era uma escola que tinha uma base muito interessante, tinha uma grade curricular muito incrível. Nós tínhamos a aula de estética, que hoje eu sinto falta nas escolas. E não era de o que são as escolas estéticas, mas aula do pensamento estético. Como é que funcionava? Estético. Oi? E como é que funcionava essas aulas de estética? Essas aulas eram incríveis. Malcir sempre colocava essas aulas, era ele quem dava essas aulas, ele pegava 2 temas, como, por exemplo, forma e conteúdo. Uhum. Forma versus conteúdo. Poesia versus ideologia. E a gente discutia, e ele citava vários pensadores que já tinham se atido a esses pontos, e eram através de discussões em sala de aula. Modernidade versus tradição. Para que ao invés... isso é muito legal, porque você começa a entender a origem do pensamento estético. Uhum. E como você realmente... tudo bem, vou estudar impressionismo. Foi fulano de tal que criou, mas o que levou a necessidade desse movimento ou daquele movimento? Isso faz muita diferença. Porque muitas vezes você quer usar uma linguagem, seja no teatro de texto ou para usar você tem um mote, sei lá, você tem um assunto que você quer tratar, né? Você quer falar sobre a morte. E através de que meios eu vou construir isso? E quais deles eu vou conseguir fazer linkar mais? Depois de muitos anos, um grande amigo que já faleceu, que foi diretor do Centro Cultural São Paulo, me deu um livro para ler que complementou muito isso. Eu acho que é um assunto inesgotável, eu gostaria de sempre estar estudando e sempre estou lendo a respeito, que é o livro do Graça Aranha, que foi um dos mentores do movimento de 22, que se chama Estética da Vida. Esse livro foi um livro que inspirou os artistas modernistas. E lendo esse livro é muito interessante, que são reflexões filosóficas sobre a vida, que vão te fazer pensar a arte. Eu acho que, assim, eu não sei se hoje em dia a gente consegue fazer arte só pela arte. Como diz Stanislavski, a arte dramática é a representação da vida de forma dramática e é a representação do espírito humano de forma artística e em público. E eu acho que numa era de tanta tecnologia, se eu usar a tecnologia pela tecnologia, já há um distanciamento que a tecnologia nos traz. Olha, hoje, em outros tempos a gente talvez estivesse no teatro, com um monte de gente, você não tivesse seu canal, e que é legal ter o canal, não sou contra o canal, mas, sabe, como é que eu vou humanizar ao máximo isso? Como eu vou trazer a experiência do vivo? Porque a gente está descobrindo uma linguagem nova, né? Que não é cinema, que não é TV. É muito louco isso. Eu senti isso nesses espetáculos que a gente fez online, né? Como trazer para o espectador e para os atores a experiência do vivo no fazer. E não, porque cinema é outra coisa, né? Você tem o olhar do diretor, você tem uma ilha de edição. Como que a gente vai conseguir aqui fazer teatro por essa máquina? E ser contundente para quem faz e para quem vê. Eu acho que isso é uma interrogação no mundo inteiro. Alguns conseguiram experiências melhores, outros piores. Enfim, eu me distanciei da sua pergunta inicial. Encerrando essa pergunta, é isso. Essa foi minha iniciação no teatro. É por isso que eu digo que eu sou uma médica frustrada. O que eu queria mesmo era ter sido médica. Aí aparece um presente dos deuses, que foi o teatro. Não foi uma escolha, um presente. E é o meu oxigênio. Entendi. Ô, Ana, eu vou pausar aqui rapidinho, porque o Zoom já tá apitando aqui que vai fechar. Aí eu vou abrir de novo outra ala pra gente continuar a conversa, tá bom?
Sim, senhor. Então, Ana, aí você falou que você foi estudar teatro, né? Foi lá pra... Desculpa, já até esqueci o nome da escola. INDAC. No Infelizmente, INDAC? é uma escola que fechou agora na pandemia. Era uma escola que já tinha, agora estaria com uns 30 anos, um pouco mais, e fechou. Poxa, que pena. E depois que você saiu do INDAC, você foi encarar o mundo de outra forma, de fazer peça, ou como é que você foi enfrentar agora? Meu processo de formação no INDAC, no último ano, a turma podia escolher um professor para fazer o espetáculo final. E nós escolhemos Marco Antônio Brás, que já nos tinha dirigido no primeiro ano de INDAC. Uhum. E o Brás, como todo mundo sabe, é especialista em Nelson Rodrigues, é carioca, tem uma proximidade, tinha uma proximidade com a família do Nelson, com a obra do Nelson, e foi quem apresentou Nelson Rodrigues para minha turma, e fez isso de forma incrível, e nós nos apaixonamos. Só que nós escolhemos um espetáculo... minha turma de INDAC começou com 29 pessoas, terminou com 7. O espetáculo tinha 13 atores. Ele trouxe alguns atores para trabalhar com a gente, como atores convidados para a gente fazer o espetáculo. Uhum. Porém, éramos todos mais jovens. Para você ter uma ideia, eu era a mais velha da turma e tinha 30 anos. E todos os personagens eram personagens mais velhos. E a gente queria fazer uma estreia digna. A gente começou a ensaiou o espetáculo, começou a fazer ensaios abertos, apresentações para levantar grana, para conseguir produzir. E esse processo todo durou só 2 anos. A gente brincava, tinha um colega de turma que falava: isso não é uma peça de teatro, isso é um filhote de Dumbo, é um filhote de elefante, demora 2 anos para nascer. Sim. Mas a gente conseguiu estrear no Festival de Curitiba, depois uma temporada no Sesc Anchieta, e aí as coisas foram rolando, né? Paralelo a isso, eu já não estava mais trabalhando na área médica, né? Já tinha saído do Laboratório Fleury, não trabalhava mais na área e tinha que me sustentar, eu tinha filho para criar e fui fazendo trabalhos, trabalhei muito, daí entrei na área de pesquisa de mercado, trabalhei muitos anos, quase 16 anos como entrevistadora também. E aí foi aquela coisa do network, né? Te chamo. Foi numa época em que logo em seguida eu conheci o Daniel, né? Eu sempre conto essa história, o Daniel. Eu fui chamada para fazer um espetáculo que era o Primo Basílio, no hoje reinaugurado Cine Biju, que na época tinha virado um teatro ali na Praça Roosevelt. E a gente tinha um diretor que era o Fausto Silvestre, que fez o Primo Basílio e vendia para as escolas, mas as escolas iam ao teatro. E a gente ficou muito tempo em cartaz. E foi onde eu conheci o Daniel, um menino de 15 anos, 16 anos, que fazia o personagem mais novo do espetáculo. Conheci Legal. O César, que já era o produtor do espetáculo, César Vilela. Concomitante a isso, quando eu estava no segundo ano de INDAC, a minha professora de interpretação, a Flávia Pucci, que havia sido assistente da Maura Baiocchi, começou a treinar butô com a gente, dar algumas noções de butô. E entre indas e vidas, esse processo durou quase 8 anos. A gente formava núcleos, a gente chegou a estrear uma época, a gente treinava na época no Vento Forte, que é um lugar lindo, que era de um diretor chamado Willy Blug, ali na Cidade Jardim. E a gente começou um projeto, engatou, e aí a gente conseguiu vender para a Sesc. Depois esse grupo se desfez, aí todo ano a Flávia formava um grupo de alunos novos e a gente ficava olhando, rezando para dar liga, né? Vamos ver se esse dá liga para a gente continuar. Aí a gente continuou esse processo, teve uma turma que deu liga, a gente ensaiava no INDAC, conseguimos estrear quando o TBC voltou às atividades na época. Isso em, acho que 99, ou não. Não, em 2000, por aí. Nesse meio tempo, o INDAC eu terminei em 96, né? A gente ficou mais ou menos com Viúva, porém honesta, até meados de 97, 98. Aí eu comecei a fazer o Primo Basílio, aí fiz um outro espetáculo infanto-juvenil, onde a Carol Cefali
Começou como atriz também, trabalhava como atriz. Eu não lembro muito dela, ela lembra mais de mim do que ela, porque eu ia só nos horários de ensaio mesmo e tudo mais. Uhum. E depois eu tive que largar tudo quando eu entrei para o CPT, quando eu fui trabalhar com Antunes. E foram experiências que não foram grandes experiências de repercussão na mídia, mas foram muito intensos, foram trabalhos de pesquisa muito intensos. Depois eu trabalhei em 98 com um diretor alemão que esteve no Brasil fazendo um projeto muito legal, que era um projeto internacional, e foi uma experiência incrível, porque foi realmente, eu acho que de verdade, meu primeiro contato com o teatro contemporâneo. E a gente trabalhava hoje o que se chama de teatro colaborativo. Em 98, o espetáculo foi todo feito de forma colaborativa. Stefan Strokes, ele é um diretor que já dirigiu em vários países no mundo, e na época se estava fazendo um projeto chamado Cena Lusófona, que seria um projeto de intercâmbio entre os 7 países, uma instituição, uma fundação de intercâmbio entre os 7 países de língua portuguesa, língua oficial portuguesa. Aqui no Brasil, ele fez workshops com o pessoal em Salvador, entendendo que o Brasil é multicultural, em Salvador e em São Paulo. Com o grupo de São Paulo, que eram 14 atores, a experiência do workshop, que durou acho que 2 ou 3 semanas, foi muito agradável. Esse projeto internacional se chamava Quem Come Quem. Uhum. E ele fez workshop nos outros países também da África, que falam língua portuguesa, ou tem como o português como língua oficial, e de cada núcleo desses países ele tirava 2 atores para montar um espetáculo final que seria em Portugal, com um grupo de teatro português também. E aí esses grupos que ficavam também ele montava espetáculos. No caso do grupo de São Paulo, paralelo a isso, ele propôs que nós montássemos um espetáculo. Deu uma química muito boa entre os atores e entre ele. E o dramaturgo dessa brincadeira era o diretor da Divisão de Artes Cênicas do Centro Cultural São Paulo, que era Sebastião Milaré, já falecido. A geração de vocês não teve acesso, mas era um grande pesquisador, foi quem escreveu os livros sobre o método do Antunes, sobre o Antunes, tinha uma pesquisa seríssima sobre o teatro brasileiro, e é um homem ligadíssimo ao teatro. E aí Stefan fez uma proposta ele falou, olha, se vocês pagarem a minha estadia e a minha alimentação, daqui 3 meses eu volto e dirijo um espetáculo paralelo com vocês. Ele gostou muito dos atores, da química que estava dando ali. Uhum. E dito e feito, Milaré ficou nos assistindo durante esses 3 meses, mandando mais 2 colegas atores, faziam-se relatórios, mandava para ele. Depois de 3 meses ele voltou e montou esse espetáculo, em 98, que foi muito legal. Se chamou A Flor e o Concreto, Luzes da Cidade, inspirado numa foto que ele viu de um grande fotógrafo brasileiro chamado Cristiano Mascaro. E a gente foi uma experiência incrível, porque foi realmente uma experiência com um diretor de uma outra cultura. Ele falava português, então a nossa comunicação não era difícil. Uhum. E foi assim, eu considero para mim um dos grandes aprendizados que eu tive, esse contato com essa forma de fazer diferente, esse confronto de ideias, e ele era um diretor bastante respeitoso. E o processo colaborativo era, por exemplo, nós trabalhávamos com temas, luzes da cidade, né? Então, o que o espetáculo falava sobre a questão do urbano. Então, o que acontece numa cidade, numa grande metrópole como São Paulo? Quais são contraste social, religião como fuga, carnaval como contravenção da ordem? Tinham outros temas também, e a gente ia construindo cenas com esses temas, com essas temáticas. E ele fez o quê? Ele costurou o espetáculo. Quando ele voltou, depois de 3 meses, nós apresentamos para ele o material que nós, atores, tínhamos elaborados, e ele fez o mise-en-scène disso.
E isso foi uma experiência muito... Foi traumatizante porque a gente ainda tinha, até hoje, né? Enquanto a Alemanha, os atores alemães já estavam... Aqui a gente teve muitos erros de formação. Por exemplo, eu, na minha formação, tenho que admitir que o melhor que eu aprendi de Stanislavski não foi dentro do INDAC, eu aprendi lá, mas foi com Calixto Tinhamus. Esse meu primeiro mestre que eu falei lá atrás. Mas a gente estava condicionado aos livros do Stanislavski que a gente tinha aqui, que tinham equívocos muito, hoje a gente sabe disso, equívocos muito grandes de tradução. E, por incrível que pareça, aquilo que a gente usa no ETA, que é o livro do Kuznets, tinha sido esquecido. Até hoje, em grandes universidades, ele está esquecido. Eu acho que hoje a gente tem, sim, traduções incríveis da obra do Stanislavski e coisas que estão sendo traduzidas ainda, mas o Kuznets, na opinião dos grandes pesquisadores de Stanislavski no Brasil e das pessoas que estão traduzindo esses livros, para quem está iniciando, ele é perfeito. Era a melhor coisa que a gente tinha, mas quando vieram os livros via tradução americana, a gente esqueceu. E é incrível, é simplesmente incrível. E aí eu fui decorrendo disso, fiz um pouquinho tive uma pequena experiência no cinema. Quando eu digo que se eu conseguir fazer teatro, todo mundo consegue, não é à toa. É porque realmente, assim, me angustiava muito ver que todos os meus colegas conseguiam viver de teatro e eu não. E aí, quando você tem dificuldades financeiras, você não tem patrocínio, você não tem marido-trocínio, você tem que realmente, muito pelo contrário, você tem que prover a criação de uma pessoa. Eu tinha minha filha. Você, às vezes, tem que abrir mão de experiências, de trabalho. Não consegui fazer uma faculdade, porque isso implicaria numa dedicação que eu não conseguiria ter. E eu considero isso uma defasagem enorme no meu aprendizado. Estou pensando seriamente em entrar no banco de uma universidade. Acho que é importante, sim. Informação nunca é demais. Se não serve, a gente joga fora. Mas pelo menos a gente ouviu, a gente estudou. Isso é muito importante. E aí eu sempre fui concentrando em pequenas coisas, em poucas coisas, onde eu conseguisse ter um desempenho e que me acrescentassem, né? Nunca procurei TV, eu procurei acho que uma vez só, que eu fui fazer teste para a extinta Manchete, lá no Rio de Janeiro, para a extinta TV Manchete, mas nunca... E a gente sabe que hoje, por exemplo, é muito mais fácil para atrizes do meu perfil chegarem à TV do que naquela época, na minha época. A gente sabe que isso, sem querer falar de mimimi, mas existe um racismo estrutural, e isso na minha época não era tocado. Hoje a gente pode falar, né, sem que as pessoas achem que você está se fazendo de vítima, a não ser que você fosse belíssima, e eu não era Sônia Braga, né? Então, nem tinha muito tempo para ter grandes amigos influentes. Eu sempre tinha que estar muito dividida entre... Até hoje. Hoje eu agradeço. Eu acho que não foi um caminho ruim. Perdi coisas, perdi oportunidades, mas pude ter um contato de realidade, de vida vivida, que é uma grande escola. Não deixa de ser. Eu não vivo só de teatro, muito pelo contrário. E também porque tinham coisas assim, que eram meio... Eu acho que eu fui talvez um pouco muito idealista, né? Não quero fazer isso. Não, isso aí eu não vou fazer. Não, cara, não. Não, bicho, isso aí não rola, não. O INDAC, a gente brincava, o INDAC foi uma escola incrível. Eu tive incríveis professores, como eu te disse, eu tive um professor de estética incrível, eu tive uma professora de interpretação, que é uma grande atriz chamada Flávia Pucci, eu tive grandes professores de corpo, muita gente que tinha saído do Antunes, inclusive, mas nunca foi essa coisa mais comercial, de produção, nunca foi forte.
Então a gente ia brincar, porque a gente estudava para fazer teatro fora do país, não dentro do país. Na época a gente tinha, assim como rival, muito próximo, o povo da IAD, né? A gente sempre, quando chegava nos espetáculos de final de ano, a gente ia lá espiar, pô, o que eles estão fazendo? Será que, como é que está o nível? Será que a gente está legal? Será que a gente está aqui? Isso com Macunaíma também, com Célia Helena, mas principalmente com a IAD. E a gente tinha uma ambição de fazer arte, não de ficar milionário, não de ganhar dinheiro. Tinha assim, um certo preconceito contra a TV, sim. Hoje em dia, eu acho que isso tudo uma grande bobagem, mudou-se muito. Isso era uma coisa também de aluno não é bobo. A gente é muito bobo quando é aluno, né? Então, tinha essas coisas. Aí eu continuei com o Primo Basílio, depois trabalhei com Bernadette Alves, fiz muito teatro empresa, bastante, é uma experiência paralela, mas que pode ser muito enriquecedora, porque você vai entrar num outro, pelo menos como aprendizado, talvez não dá para ser, eu fiz arte, não sei se eu fiz arte, não. Eu acho que você cai sim na questão do entretenimento, mas é muito interessante, te dá uma visão, porque às vezes no teatro você fica muito fechado no que você aprende no teatro. Trabalho de corpo, trabalho de voz, vou ler tal filósofo, tal e não vive a vida. Uma das grandes aulas que eu tive no CPT também foi justamente isso. Viva a vida, observe a vida. Não fica inesmado só dentro de livros, teorias, filmes, peças. É importante você... E eu acho que para a arte contemporânea e pós-contemporânea é muito importante. Para o homem de hoje. Porque senão você acaba tendo excelentes ideias, mas você não fala o homem de hoje. Você tem que falar para o homem do seu tempo. Senão não faz sentido nenhum. É isso, não teve... agora fazer uma retrospectiva é difícil, porque nessa brincadeira eu fiz teatro espírita, fiz... infantil eu não fiz muito. Infantil, eu confesso que assim, eu admiro muito quem faz teatro infantil, mas não é a minha praia. Então eu acho que eu fiz 1 ou 2 só trabalhos com crianças, e foi trabalho em escola, uma vez foi num pátio de rodeios, em Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Cláudio, era um espetáculo para o Dia das Crianças. Eu era uma boneca de pano, meio Emília. Aí, quando eu fiquei 7 anos afastada do teatro também. Depois de um bom tempo, a questão financeira pesou muito. Depois que eu saí do CPT, depois que eu trabalhei com Bernadette Alves, e eu tive a oportunidade de montar um pequeno negócio, um restaurante. E até esse restaurante realmente criar vida própria, eu fiquei 7 anos afastada. Foi um momento de até questionar, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu nasci para isso? Querer não é poder. Só que daí não teve jeito, né? Foram 7 anos que eu montei um restaurante que tem nome, que tem mídia, é pequenininho, mas é reconhecido pela classe. Só que eu tinha morrido, né? É o que a Fernanda Montenegro fala naquela entrevista que eu coloco para vocês ouvirem. Ela é maravilhosa, essa entrevista. Eu lembro dela sempre. Vocês querem fazer teatro? Não venham, não façam, não confundam. Mas tá, tudo bem. Ou por outra, vem, faz, aí se afasta. Se você não comer, não beber, não respirar, volte. E foi o que eu fiz. Foi exatamente o que eu fiz. Que foi quando eu soube que o Daniel estava remontando o Primo Basílio, no ETA. E aí eu me ofereci. Literalmente, por favor, me deixe voltar. Aí, a partir daí, voltei a dar aula no ETA. Ainda não voltei a atuar mesmo. Depois do Primo Basílio também eu não entrei em cartaz com mais nada. Pretendo voltar agora. Enfim. E falo, o ator pede emprego, a gente fica com o chapéuzinho pedindo emprego, também estou pedindo emprego. E montar alguma coisa minha, eu adorei essa experiência de... Eu brinco que eu não sou diretora, eu sou coordenadora cênica, eu não tenho formação de direção. Isso faz
toda a diferença. Vocês vão sentir isso quando entrevistarem um diretor. Bom, vocês já fizeram essa entrevista com o Rodney. É diferente a abordagem, é diferente o ponto de vista. Meu ponto de vista é daquilo que eu sou, uma atriz, ponto. Até quando eu dou aula, o meu ponto de vista é o ponto de vista de uma atriz. É o que eu sou. Mas é isso, gente. São, nessa brincadeira, uns 30 anos, afastada 7. Vamos dizer que eu estou uns 23, 25 na ativa. E continuando, né? A gente continua. Eu acho que tem uma coisa muito legal hoje, que eu sinto... Por exemplo, quando eu me formei, eu me sentia mais velha do que hoje. Porque na minha turma, como eu disse, no INDAC, eu era a aluna mais velha, a única aluna casada, a única aluna com filho. E hoje eu vejo assim, eu acho muito legal, por exemplo, eu vejo a Andréia. Poxa, a Andréia entrou para fazer teatro com mais de 40 anos, e daí? Eu sempre falo para vocês, Lélia Abramo começou com 45. Eu me lembro que quando eu estava no INDAC, um professor, que eu não lembro quem agora, falou que você só era ator depois dos 35 anos de idade. Eu fiquei muito feliz. Enquanto todos os meus amigos de turma ficaram muito tristes, eu fiquei muito feliz, porque eu falava, opa, falta pouco para eu chegar lá. Então você é atriz logo. Então isso é muito legal, né? Muito, muito, muito legal. E quando você estava falando, né, dessa experiência que você teve muito pouca com teatro infantil, que acabou fazendo uma boneca em Minas Gerais, tava lembrando da minha primeira peça, que foi Mágico de Oz, né? E eu fiz o Espantalho. E eu com uma roupa quente, muito quente, e tinha feno, né? Feno dentro, assim, pra poder mostrar que era um boneco. Senhor. E na blusa e na calça, e vazava feno quando se movia, e fazia esse jogo, esse molejo de que não tem moço, assim, sustentar, assim, sabe, parar em pé. Quando eu parava em pé, eu parava com as pernas atrofiadas, assim, segurava, ouvia a cena, aí andava e ia. As crianças olhando, ficava assim, aí uma hora que eu parei na beira do palco, uma criança não grudou na minha perna pra ver se eu tinha osso, coisa desse sentido. Eu adoro fazer teatro infantil, mas por conta disso eu comecei a repensar um pouco mais sobre meus processos com peça infantil. É muito difícil, gente, convencer criança. Eu me lembro que no INDAC, quando a gente estava ensaiando o último espetáculo, né, o espetáculo de formatura, que foi Viúva, porém honesta, minha filha é criança de Coxia, foi criada na Coxia desde os 5, 6 anos. E ela sentava do lado do diretor. Quando terminava, eu me lembro que o Brás olhava e falava, e aí, Amanda, o que você achou? Fulano isso, ciclano aquilo, e minha mãe tá uma merda. Ele falava, vocês não convencem nenhuma criança. Vocês acham que vão convencer adultos? Cara. É muito difícil você fazer teatro para criança, porque a criança ela é limpa, né? O adulto ainda pondera, né? Releva. A criança ela vai falar o que ela achou e ponto. Não tem filtro. Não mesmo. Então isso você tem que ser bom, você tem que convencer, tem que funcionar. Se não funcionar, não adianta, não vai rolar. E eu lembro que nesse processo até, eu lembro que eu acho que, não sei se é certo eu falar isso, mas acho que foi uma das maiores entregas que eu tive, assim, foi pra esse personagem, porque o gosto que eu tomei por ele, de como ele funcionava e tudo mais, aí eu abracei, eu via muitos vídeos de pessoas, né, de como entender a mecânica de um boneco e a entrega, fazer movimentação e segurar o personagem, né, eu via muito de quem tá passando a oficina, tipo, olha, é legal você trazer a construção, mas você tem que saber segurar o personagem, não perder ele em meia cena, enquanto outra pessoa tá dando texto, você tem que segurar o personagem. Aí eu ficava nessa, não, vou segurar o personagem, sei que lá, e fazer a graça. Que eu lembro que quando acabou a peça, meses depois, eu tava começando a estudar o ETA, eu tava passando na frente de uma escola, e um menino me gritou, olha mãe, o espantalho! Gente, aquilo me encheu os olhos de uma forma... De que, tipo assim, isso é incrível, porque a criança ela é muito espontânea.
Ou você cria um elo ou você não cria, ponto. Não tem meio termo, não tem artisticamente correto, não existe. Eu confesso que me assusta um pouco. Eu gosto muito de adolescentes, mas criança não é minha praia, assim. Eu olho e falo, gente, são pequenos seres, e eu não sei lidar muito com esses pequenos seres, porque a gente faz com eles mesmo. Ana, mudando um pouquinho aqui já, para a gente poder começar a encaminhar para o nosso final, porque, gente, se for para manter realmente o tanto que quer conversar, essa conversa vai durar uma tarde inteira, 6 horas, e vai correr. A gente vai pegar um cafezinho, pãozinho. Não é? E depois já vai vir um prato do almoço e já vai emendar pra janta. Não tem como. Mas eu prometo para vocês que assim que for possível também de novo, aí agilizando a nossa agenda, a Ana vai voltar e vamos falar sobre mais coisas assim, porque eu já falei, eu tenho um carinho muito grande por ela e faço questão que ela volte. Mas Ana, como a gente já veio falando, né, em off e tudo mais, a gente tá passando por um período muito trágico da nossa sociedade, né, por muitas relações, e uma delas em si é o que tá acontecendo pelo mundo todo, que é a pandemia. E infelizmente tivemos muitas perdas significativas, sabe? Alguns artistas que foram importantes para a nossa história, espaços, né, que foram muito importantes também para a nossa história, em específico de São Paulo, né, que é o estado que a gente vive. Mas para você, Ana, como é que foi passar esse período? Como tá sendo passar esse período? Foi muito... No começo me assustou, me veio uma sensação, eu moro na Vila Madalena, em São Paulo, sempre muito agito, um silêncio sepulcral. Eu senti um silêncio sepulcral. E esse silêncio, principalmente à noite, me assustava. Graças a Deus passei, não sei se peguei ou não, mas não tive nenhuma dor, assim, nenhum problema físico, né? Nenhum sintoma. Se peguei, talvez tenha ficado assintomática. Mas foi muito triste, principalmente pelos jovens, porque quando você tem mais idade, até citei uma brincadeira que eu fazia, que na minha época a gente podia fazer tudo. Agora, até para ter um relacionamento, você tinha que ter 2 exames, né? O de HIV e o de Covid, porque senão não rola nada. Uhum. E os jovens, é muito difícil quando você tem 20 anos, 30 anos, até 40 anos, e não poder mais sair, não ver os seus. Por mais que a geração de vocês seja uma geração que está o tempo todo, né, assim, a gente que é ligado à arte, a gente precisa do outro, né? A gente precisa do contato físico. A tecnologia não está tão avançada assim que todo mundo possa ser holograma de todo mundo na casa de todo mundo. Eu acho que, por um lado, a pandemia foi um fator mundial, e você vê que me assusta ainda as ideias arcaicas que elas revelaram, que a gente achou que já tinha passado. Eu brincava que desde a eleição do Trump, da primeira eleição, nós estávamos entrando na Idade Média. Eu falava, bem-vindos à nova Idade Média. Você tem uma direita reacionária, nazista, fascista. Essa extrema-direita é algo que a gente achava que o mundo jamais viria novamente. E com todas ideias absolutamente... É como se o conhecimento humano, a ciência, fosse totalmente negada, porque, me desculpem, senhores, mas acreditar que a Terra é plana não faz sentido. Então eu falava, nós estamos vivendo novamente um período de Idade Média. Chegou a pandemia, eu falei, bom, agora a peste chegou, estamos realmente na Idade Média. Agora ela se instaurou realmente. Rezemos para que o iluminismo venha o quanto antes. Por favor. Porque senão a gente vai perder todo o conhecimento. Perdemos gente significativa no mundo, e no Brasil eu acho que tem uma pessoa que para mim foi uma perda incrível. Eu, infelizmente, não conheço muito sobre o trabalho dessa pessoa, mas sempre tive uma admiração enorme, que é o Ismael Ivo. Acho icônico o trabalho dele. Um menino preto, pobre, da Vila Matilde, que ganha o mundo como um dos maiores nomes da dança contemporânea.
é muito triste. Um artista que no Brasil as pessoas pouco sabiam quem ele era, agora ele ia realmente trabalhar mais no Brasil e vai embora. E jovem, ainda com menos de 60 anos, não dá. Foi uma perda. Eu acho que de todas as perdas, as outras todas foram muito significativas. Acho que atores como Tarcísio Meira, que foram ícones de várias gerações, que era um ícone meu na infância. Mas ele era um ator de novela, já ouvi isso, eu acho que não interessa. Ele foi um ator icônico. Tantos outros, mas para mim foi uma perda que doeu muito. E não em consequência da doença em si, mas, enfim, porque chegou a hora, talvez. Essa última perda, que para mim foi Elza Soares, é chocante. Esta mulher era o que a gente tinha das grandes pérolas que a gente tinha. Das grandes pérolas. É aquilo de falar, né? Se fosse falar de uma divindade artística que estivesse viva, era a Elza. É absurdo você saber o que ela fez e ela tá ali. Para mim foi um baque. A gente precisa de bons exemplos. Até para que chegue uma hora que a nossa sociedade não precise mais reproduzir os bons exemplos, a gente possa ser direito a errar, acertar. Porque é muito doloroso, né? Aqui no Brasil me dói muito ver o tanto de fome. A pandemia trouxe a fome. Óbvio que é um fenômeno mundial, essa queda da economia em todos os países, mesmo os de primeiro mundo. Mas aqui no Brasil, isso, quando você vê as pessoas ainda indo, pegando osso no caminhão, e a gente daí sabe que, infelizmente, não é só por uma questão da doença. É que a doença, ela desmascarou algo que estava ainda meio velado. E ver os negacionistas, eu não consigo entender como uma pessoa pode ter medo de algo que... Eu não concordo, mas eu até compreendo os europeus, os americanos, não quererem se vacinar. É uma coisa que não é da cultura deles. Né? Há anos eles não tomam vacina para nada, não precisam. Mas na nossa cultura, onde a gente nasce tomando vacina, onde todo mundo tem marquinha no braço, negar uma possível um procedimento que vai amenizar a doença é muito triste. É muito triste. Como dona de restaurante, eu tentei fazer o mínimo que eu podia diante de tentar sobreviver financeiramente. Desde que começou a pandemia, eu não fico pelo menos sem dar 5 ou 10 pratos de comida por dia. E é muito triste, porque as pessoas literalmente não têm o que comer, as famílias estão na rua. Agora, as últimas notícias que a gente tem é que as UTIs infantis estão lotadas. Pelo amor de Deus! Quando criança começa a morrer, tem algo de muito errado. E tudo isso a gente sabe que é uma questão de o homem enxergar que ele não é o senhor absoluto e que derrubar vinha, minerar em riozinho, tirar ouro o tempo todo, pode ser fatal para a própria espécie. Mostrou que realmente, eu acho que a pandemia deixou claro, nós não temos instinto de preservação. É uma mentira o nosso instinto de preservação. Todas as espécies têm, nós não. A gente mente que tem. A gente acha que instinto de preservação é ter 0 na conta bancária. E não. E a pandemia está deixando isso muito claro para todos os governos, para todos os países. Ou a gente repensa, ou a gente vai ser uma atrás da outra. Esta mesmo a gente não vai se livrar em menos, sei lá, a gente pode botar mais uns 10 anos aí, porque além de tudo é um vírus mutável, né? É um vírus que hoje é um, amanhã ele é outro. E aí tem gente que acha que pegar a doença é melhor do que tomar vacina. Não vai adiantar nada, querida, porque você vai pegar esse ano, se não morrer, você vai pegar o ano que vem, o outro ano, e assim vai.
Eu não sei como que isso vai se refletir realmente na arte que a gente vai fazer de hoje em diante no teatro. Mas ela não... A gente já está num caminho legal, que é discutir, né? Discutir o racismo, discutir a homofobia, discutir o machismo. Mas como a gente vai discutir isso agora, para também não virar Revolução dos Bichos? É um livro muito legal, que ele fala justamente disso, né? De uma sociedade de bichos que consegue superar a sociedade opressora antiga, mas também se torna uma sociedade opressora. Isso eu tenho medo. Entendeu? Essa briga do oprimido e do opressor. Eu acho que se a gente não achar um meio termo disso, a gente vai ter uma sociedade muito difícil. E realmente... Chega uma hora que realmente... Cadê a consciência humana? E a pandemia, nesse ponto, foi um remédio amargo. Muito amargo. Está sendo, né? A gente ainda está num momento muito delicado. Não dá para se descuidar. Os negacionistas dizem, mas que adianta tomar vacina? A vacina não me impede de pegar a doença? Bom, muito bem. Nada em medicina é 100%. Nenhuma doença e nenhum remédio. Mas a vacina te proporciona, sim, uma possibilidade muito grande de você não morrer. Se isso já não é suficiente, eu não sei mais o que é, então. Eu fico muito pensando agora, né, nessa retomada, o que a gente vai falar no teatro? Entendeu? Como que a gente vai lidar com isso tudo? Ignorar? Achar que vai voltar à normalidade? Não tem. Agora o mundo mudou. E como nós, artistas, vamos lidar com essa mudança? Tô pensando, como que a gente vai? O que é fundamental para continuarmos vivos? Porque sem vida não tem arte. Então eu tenho que ter algo para falar. Não vou cagar a verdade na cabeça de ninguém, não se trata disso. E nem das minhas verdades, mas o que é contundente hoje para a gente fazer como artista? E nisso eu coloco até as questões estéticas, né? Como a gente vai lidar esteticamente com tudo isso? O que vai vir disso? Não sei, eu estou muito curiosa para voltar da aula e sentir o material humano que a gente tem hoje. Somos outro mundo agora. Espero que o iluminismo esteja próximo, porque essa Idade Média está durando, né? Não durou tanto igual a outra, mas como tudo é rápido, né? E lidar com a tecnologia, né? Para a minha geração ainda é muito complicado. Para mim é muito complicado ainda lidar com essa coisa de tecnologia. Eu estou gostando, mas é difícil, né? Eu aprendo hoje, no dia seguinte já esqueci tudo. Não nasci, né? Não sou geração 2000. Eu ainda sou do século passado. O que do século passado, por exemplo, nos interessa hoje, no século XXI? Depois da Idade Média, a gente teve um resgate, né, de todo o conhecimento da Grécia e de Roma. Será que a gente vai ter um resgate de algum conhecimento que a gente deixou passar? E aí? Isso são questões. Resposta nenhuma. Era o que eu estava falando com, acho que praticamente todo mundo, né? Que no momento não dá para se medir estragos, porque a coisa ainda está acontecendo, só vai medir estrago depois que tudo passou. E a questão de como a própria arte vai andar a partir desse momento, de como ela vai se desenvolver, não dá para saber, que a gente tá testando agora para ver como proceder. Ainda mais esse teatro, né, online. A gente está na fase da tentativa e erro, né? A gente tá testando, aí vê, ok, acho que isso funciona, ok, não ficou tão legal. Não curti, vamos tentar de novo, fazer outra coisa. Desisto, não quero fazer mais. Estamos nesse processo. E para mim é curioso esse processo ainda de espetáculos online, de gente que vai no teatro, grava lá e repassa. Ou gente que grava cada um na sua casa e monta e entrega, ou coisas diferentes. Não sei dizer ainda. Tipo, obviamente... Eu tenho tentado nos meus trabalhos online com os alunos trazer essa experiência do vivo. O cinema traz de alguma forma, mas
Aqui é diferente, porque mistura para mim uma coisa de super realidade, de hiperrealidade, porque é real, é mais real do que no cinema. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um espaço de uma tela pequena, não é um telão. É complicado isso, não sei. Para o espectador, né? Como é que chega no espectador? Como é que eu crio esse faz de conta? Essa ilusão. E ajuda, né, nessa imersão para esse faz de conta. É tudo. Tenho visto experiências muito legais, outras que eu acho que ainda estão em busca, mas não sei. Mas é uma ferramenta muito legal. Isso é inevitável. Eu acho que isso não mata o teatro. Eu vejo que tem muita gente que fala, e agora o teatro vai morrer. Desculpa, gente. O rádio veio, o teatro não morreu. A televisão veio, o cinema veio, o teatro não morreu. A televisão veio, o teatro não morreu. A internet veio, o teatro também não vai morrer. Nunca. A não ser quando chegar nesse ponto de tecnologia mesmo dos hologramas, né? Aí talvez. Aí a gente vai ter que pensar. O dia que isso for popular e acessível, tudo bem. Mesmo assim, eu acho que ainda você vai querer tocar. E o holograma eu vazo, né? Eu não toco. Ainda é só uma imagem. Teatro não morre. As pessoas dizem que sim, eu digo que não. Pelo menos a história está contando mais a meu favor. Porque com tantas tecnologias ele continuou vivo, por que essa iria matá-lo? Sem dúvida. E muitas dessas tecnologias ele acaba abraçando, né? O que vai ser diferente. O material humano ainda, a experiência do vivo ao vivo e a cores é transformadora. Eu sempre brinco, teatro são homens contando histórias de várias formas, de vários jeitos, para outros homens, sobre homens. Essa experiência nunca acaba. Começou lá atrás, quando a gente era um sapiens ainda, que o caçador chegava dentro da caverna à noite e contava como tinha sido a caça, como tinha sido caçar. E eu acho que isso é o mais mágico, independente é uma coisa que eu procuro sempre, como atriz e quando eu estou coordenando um trabalho, que é essa experiência que não é só mostrar, mas levar o espectador a ter suas próprias imagens, que é uma coisa que eu pratico religião de matriz africana, tenho muito forte, né? E os griotes, né? Os antigos contadores de histórias na África. Que te levam para outros lugares, te mostrando coisas, mas nunca te dando tudo, sempre deixando que você complemente, deixando sempre aberto. Eu sempre falo para vocês, alunos, gente, não mata a imaginação do coitadinho, do coleguinha espectador. Não mata a imaginação dele. Isso não é só uma questão ideológica ou estética, é uma forma de você contar e absorver, não precisa ter uma grande catarse, e isso se aplica a qualquer estética, eu não estou falando... É um jeito diferente de fazer. Agora, como vai ser esse jeito depois dessa história toda de pandemia? Amigos. I don't know. Quem estiver vivo nesse período e acaba vendo essa entrevista... Quem viver, verá. Por favor. E eu espero estar vivo para ver. Regina, quem viver, verá. E, gente, nessa discussão toda de viver, verá e tudo mais, estamos encerrando, infelizmente, essa entrevista. Mas não vamos parar por aqui, porque numa próxima, sem dúvida nenhuma, a Ana vai voltar para a gente conversar sobre mais coisas, que ficou muita coisa ainda para ser discutida. Eu gostaria de falar sobre a atuação em si, sobre uma curiosidade que eu tenho
muito forte sobre a preparação de um elenco, né? De como ajudar o elenco, né, a se encontrar esses personagens e tudo mais, para tornar isso visível nas suas idealizações, Ana, como diretora, né, ou como coordenadora de um espetáculo em si. Tem muita coisa que eu adoraria discutir, mas o tempo não nos permite. Mas, Ana, mais uma vez, muito obrigado por ter conversado comigo aqui. Imagina, obrigado você. E, gente, essa entrevista só está muito acontecendo obrigada. graças ao IVTM, que liberou esse espaço aqui pra gente poder conversar e trazer essas pessoas com experiências de vida muito legais. Então, se vocês tiverem curiosidade para encontrar a gente, procure nas nossas redes sociais, que é @IVTM_Teatro Multifuncional. Tanto no Instagram quanto no Facebook você nos encontra lá. Mas se você tiver uma dúvida e quiser conversar comigo, pode me procurar no @NathanAssis, que eu vou estar lá com toda a disposição para poder conversar com você sobre um monte de coisa, porque, como vocês viram, eu adoro conversar, gente. Já estamos aqui, sei lá que episódio é esse, conversando. Nathan, parabéns, parabéns, parabéns. É como eu te dizia lá atrás. Gente, é isso aí. Não vou repetir aqui porque a piada é interna. Mas você merece. Andréia, parabéns também por estar aí ajudando. Que iniciativa legal, meninos. Que iniciativa legal. Eu me sinto muito honrada. De verdade. Muito obrigada. Gratidão pela sua disponibilidade. Amei. Ana, você comentou até do restaurante que você tem e tudo mais, que fica na Vila Madalena, certo? Isso, é uma garagem da minha casa, o yakisoba da Vila Madalena. Quem gostar de um bom yakisoba, vem comer com a gente. E bater um papo sobre arte, sempre. Ah, que maravilha. A gente come yakisoba, a gente fala de cinema, fala de teatro, fala de música. É aquela velha história, né? Como diz um amigo meu, nas nossas lápides vai ter uma coisa muito legal quando a gente morrer. Aqui jaz uma atriz que foi pesquisadora de mercado, cozinheira, empresária. Uhum. Nem todo mundo consegue só uma coisa. O que não é de todo ruim. É bom. Existe uma troca. E comida também é arte. Então, estejam... Fradique Coutinho 695, quando quiserem, dá uma entrada lá no Google, ver os horários da gente, são todos bem-vindos. Isso aí, gente, vamos lá conferir. E eu tô Principalmente devendo... você e a Andréia, né? Então, eu tô devendo... Eu já ia falar, eu tô devendo. Um monte de gente falou assim, eu fui no restaurante dando, falei, e você não me chamou, criatura? Eu disse, eu esqueci. E eu tô devendo ir, eu vou, sem dúvida nenhuma eu vou. Vamos sim. E, gente... Venho. Muito obrigado, Ana, mais uma vez, obrigado. André, por estar aqui com a gente no suporte, muito obrigado. Gente, eu espero encontrá-los vocês numa próxima. Até mais. Um beijo e tchau. Cuidem-se, por favor, senhores. Cuidem.